Sensacional, galera. Mais um episódio. Hoje temos um convidado aqui que vai acelerar literalmente com a gente. Ele é o Luciano Jacoldi, engenheiro, professor e fundador da Alvento Educação. Ele é apaixonado por carros e especialista das marcas Volkswagen e Audi, unindo técnica, conhecimento e entusiasmo em tudo que faz. Roda a vinheta. Negócio em Jogo é o podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho, o sonho de ter um negócio de sucesso. Agradecimento aos nossos patrocinadores oficiais. A Move Negócio é mais que uma contabilidade, uma ferramenta de gestão para o seu negócio e a Potencial Pleno. Muito mais que negócios, uma verdadeira escola de resultados. Luciano, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. A nosso podcast, eu tenho certeza que a nossa conversa aqui, já conversamos, né, nos bastidores, também se conhecemos num evento de network, mas eu tenho certeza que a nossa conversa aqui vai ser de muito valor e vai ir de encontro ao coração dos nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Show de bola, André. Obrigado pelo convite. Espero que minha participação aqui consiga servir as pessoas através do meu conhecimento aí. Sem sombra de dúvida, assim será. Amém. Meu irmão, você, né, a gente tem convidado, né, várias pessoas relevantes aqui, e você não deixa de ser uma delas, mas teve algo aqui na nossa conversa que me chamou muita atenção do que você conseguiu fazer, né? Conta. Que é um curso de mecânico online. Isso. Cara, como que eu faço para aprender a mexer no motor sem ter o motor? Olha, vou confessar algo para você. Bora. Quando o meu sócio me chamou para fazer cursos online, foi ali no meio de 2020, setembro de 2020, eu lembro que a primeira coisa que eu falei para ele é: não dá certo, porque eu preciso... Como é que eu vou ensinar mecânica sem estar presente? Por quê? Porque eu sou da escola tradicional. Eu aprendi do jeito tradicional, né? Então, eu também tive essa mesma objeção ao meu próprio negócio. Caramba, cara. E aí, no início, o que a gente ensinou? O primeiro curso que a gente vendeu online, na verdade, através da Alvento Education, foi um curso sobre como precificar a mão de obra, porque o mecânico ele também tem essa dificuldade. Tá? Geralmente, ele precifica a mão de obra se comparando ao mercado. Pô, o vizinho está fazendo por 250, eu vou ter que fazer ou por 250 ou por 270, se ele confiar bastante no taco dele, 300. Ou, às vezes, o que ele faz? O vizinho está fazendo 250, eu tenho que fazer por 230. Só que ele nem sabe se aquilo está trazendo resultado, se a margem de lucro dele está respeitada e tudo mais, né? E aí vira um jogo de gato e rato, e muitos deles não têm resultado por conta disso. Eu participava de vários grupos de mecânica aqui em Curitiba, e essa era a pergunta que mais aparecia. E aí eu falei isso pro meu sócio na época. Eu falei, cara, isso aqui é uma dor, eu tenho certeza que é uma dor dos caras. Vamos ensinar eles a calcular preço de mão de obra, né? E nós criamos um curso na época, chama-se, inclusive, a gente vende até hoje, nosso curso mais antigo, e honestamente aqui, confesso a você, é o curso que eu mais gosto. Caramba. Chama A Solução do Preço. Que legal. Um curso bem legal. E eu gosto muito desse curso exatamente por causa do primeiro módulo, que é um módulo de mentalidade, porque não adianta só eu mostrar para você qual que é o teu preço certo, você tem que acreditar que você pode cobrar aquilo. Isso é importante, cara. O valor, né? Entendeu? Então não é só o preço, é o valor. E esse valor o cliente só tem a percepção de valor se você de fato justifica para ele por que seu preço é diferente do mercado, seja ele inclusive maior ou menor. Tá? O cliente também tem a objeção do preço pequeno. Ah, cara, é muito barato, acho que... Desconfiar desse cara aí. Acho que não é barato. Por que é barato? Porque eu sou competitivo, porque eu sou especializado, porque eu tenho uma compra melhor, porque eu consigo te oferecer qualidade com preço. Então, esse módulo, eu sou apaixonado por esse módulo, porque esse módulo de mentalidade é o módulo que os alunos terminam de assistir, eles nem começaram a ver o conteúdo do curso, e eles já me mandam no direct, falando assim, cara, mudou tudo, você tá louco, eu tô fazendo tudo errado, eu vou mudar minha vida, e aí a gente vê que vale a pena. Eu cheguei a me arrepiar. Que massa, cara. De lembrar de algumas histórias de alguns alunos, né? E esse curso tá aí, eu já regravei ele, inclusive, para tornar ele melhor, porque, obviamente, quando a gente gravou a primeira vez, a condição era uma, né? Hoje a condição é outra e tal. E penso, inclusive, em regravar pela terceira vez agora, de novo. Só que, na época, eu fui para um treinamento de híbridos elétricos, presencial, meio de pandemia. Todo mundo de máscara num treinamento presencial. Por quê? Porque para aprender mecânica... Presencial. Precisa estar com a mão na massa, sim. né? E eu chego lá e várias referências do meu setor, né, no setor da oficina mecânica, pessoas que eu estava inclusive acompanhando online.
Emerson da Scopecar, que ensina sobre osciloscópio, é amigo meu pessoal hoje. Na época, puxa, o Emerson tá ali, eu vejo ele no YouTube. Aí um outro colega nosso, Daniel San, que mexe com Hondas, outro colega nosso que é especializado em diesel lá em São José dos Campos, enfim, um monte de feras. Daniel Santos é sugestivo, né? Não, o Daniel San é apelido, o nome dele é Daniel. Daniel Santos por causa do Honda, né? Por causa do Honda, a gente chama de Daniel San, eu não lembro sobre o sobrenome dele, mas a oficina dele chama McFire. Inclusive, hoje ele atende Hondas e Toyotas. As duas marcas que todo mundo fala que não quebra, ele tá milionário atendendo Honda e Toyota. É bem legal. Então quebra, então, né? Pois é, né? Tem um cara ganhando dinheiro aí, pô. Pois é. E esses caras olham pra mim lá no curso, a gente se apresentando, aquele momento inicial, né? Todo mundo, de onde você é, tal, não sei o quê. E eu me levantei e falei, eu sou o Luciano lá da Alvento, eu dou curso de gestão. E os caras assim, você é o cara do TSI, você é o cara dos Volkswagens. E aí eu voltei e conversei com meu sócio e falei, Lucas, volta aqui, muda tudo, irmão. Ninguém me enxerga como o cara da gestão de oficina. Eles me enxergam como o cara dos Volkswagens, então vão me ensinar isso. E aí eu resolvi encarar a dificuldade de vamos gravar em detalhes, vamos gravar isso passo a passo, vamos gravar para realmente poder, digamos assim, não consigo pegar na mão do meu aluno e colocar a chave 10 na mão dele, mas eu consigo mostrar onde põe a chave 10. Entendi. Onde que ele aperta o parafuso, Sim. entendeu? E foi uma aposta. A empresa naquele momento era eu, o Lucas e metade do meu escritório dentro da oficina. Era isso que a gente tinha. Ele tinha um laptop dele, a gente não tinha nada a perder. Abrimos a primeira turma do curso e assim, porque existia uma demanda reprimida, porque as pessoas já me enxergavam como autoridade e eu nem sabia. Abrimos e vendemos 187 vagas na primeira semana de curso. Cara, que legal, cara. E literalmente o cara aprende a desmontar o motor. Ele aprende a reparar Volkswagens e Audis do zero. Inclusive tem alunos que trabalham em outras marcas, são alunos de concessionária Chevrolet e que às vezes compram porque tem a ideia de abrir a própria oficina no futuro e já querem se preparar. E aí eles falam que o jeito que eu ensino, ele é didático o suficiente e tem coisas que assim, André, um sistema de injeção direta fabricado pela Bosch, ele é vendido para Volkswagen, ele é vendido para Audi, ele é vendido para Chevrolet, então quando eu estou ensinando sobre injeção direta sistema Bosch, ele está aprendendo, ele pode aplicar em várias marcas também. Entendi. E, cara, de lá para cá a gente percebeu que esse era o caminho. A gente continua ensinando sobre gestão, como eu falei, já regravei inclusive o primeiro curso. Nós temos curso de gestão de processo, nós temos curso de gestão de pessoas, temos curso de marketing, temos vários cursos para a área de gestão. Mas foi na técnica que o negócio realmente Que a galera explodiu. Que é o básico do cara ali, né, cara? Do mecânico ele precisa saber do técnico, né? E eles entram no curso, assim, a gente sempre fala, né? Nós não ensinamos ninguém a trocar a pastilha. Né? Não é para você que não é mecânico e quer ser mecânico, apesar de que os donos de carro compram bastante o curso também. Bastante, assim, eu não tenho uns números agora para confirmar para você, mas cerca de 10% do meu público que compra o curso é dono do carro. É dono do carro. Ele compra... Porque o cara que tem uma Amarok tem que, né, velho? Tem que comprar teu curso, né? Ele tem que entender do carro também, porque senão, né? Sim, vai facilitar muito a vida do cara e economizar grana aí. Ele acaba economizando a grana cuidando do carro do jeito certo. Sim. Muitas vezes é engraçado, mas esse cara, às vezes, ele compra o curso e dá pro mecânico dele assistir. Cara, olha que Isso louco, já aconteceu. cara. Tem alguns relatos de que eu comprei o curso pro meu mecânico assistir, porque ele não tinha condição de comprar o curso, e o curso custa, cara, hoje tá em 12 parcelas de 169. Bem acessível. Mas esse é o setor da mecânica, tá? Sim. R$169 por mês, às vezes o cara tem que escolher entre comprar um curso ou pagar a conta de luz em casa. Caramba, entendeu? cara. Então é apertado mesmo pros mecânicos. Por isso que a gente gera tanta mudança. Sim. Porque pro cara sair de um salário de mecânico comum, né? Às vezes ele nem é dono de oficina mecânica, ele é um mecânico comum, que tá ali ganhando o seu salário fixo mínimo, a maior parte do setor paga fixo o salário mínimo e paga o restante em participação, né? Por produção, por comissão, né? Ou se assim, cada lugar usa um termo, né? Então, esse cara, como ele trabalha na comissão, quando ele começa a fazer coisas mais complexas, ele começa a ganhar mais dinheiro. Sim. Porque a mão de obra dele vai se elevar em valor. Então, é por isso que a gente consegue mudar a vida desses caras. Esses caras saem do salário médio de 3, 4 mil reais para um salário de 6, 7, 8 mil, realmente muda muito a vida dele. Sim. Né? Muda muito a vida dele. E Luciano, eu tenho uma dúvida, até você falando aí, cara, o que você acha na tua percepção? O que é mais importante? Ele ter conhecimento técnico, isso é básico, né? Mas habilidades com gestão.
Porque você tem as duas linhas ali, né? O Olha, técnico e a gestão. Qual que você acha que, cara, dono de oficina deveria estar estudando mais gestão. Uhum. O dono da oficina deveria estar estudando mais gestão e contratando quem estuda mais a técnica. Entendi. Faz sentido. Teria espaço para as duas coisas. Não significa que o dono de oficina não precisa conhecer técnica. Uhum. Tá? Tem que conhecer também. Tem que conhecer... Há controvérsia, sabia, André? É mesmo, cara? É. Você é um cara, né, com uma visão de negócio muito bacana, que a gente já sabe, já conversamos juntos. Se eu te der o Beabá é uma consultoria de 6 meses, você pega hoje cerca de R$1 milhão, monta uma oficina bacana, e essa oficina de 1 milhão vai faturar cerca de, dentro de um ano, obviamente, formando carteira de clientes, cerca de 300 mil no mês, deixando 20% limpo, tá? Lucro líquido, Cara, no final do mês. bom resultado. É um resultado legal, entendeu? Então a gente vai ter um payback dessa oficina formando carteira de clientes em cerca de 36 meses, tá? Mas depois que ela atingir o faturamento objetivo ali de 300 mil, em 24 meses está pago o investimento inicial. É um bom setor. Só que quando a gente começa a falar um pouco disso, o público teu do podcast vai entender. Se eu falo isso num podcast de mecânica, o mecânico ele não consegue acompanhar esse raciocínio. Peraí, R$1 milhão, vai investir, vai abrir um negócio, vai formar uma carteira de clientes, vou atingir o meu objetivo de faturamento e vou ter um payback em 36 meses. Como assim? O que é payback? Entendi. Como assim lucro líquido? Então, eu conheço vários donos de oficina mecânica hoje que são entusiastas, tá? E que, por entender mais sobre gestão, ter a cabeça um pouco mais aberta, se preparar antes, abriram oficina e estão indo muito bem, obrigado. Empregaram o cara certo, pagaram um salário digno para esse mecânico, empregaram um cara certo como chefe de oficina, empregaram um cara, sabe? Investiram no ramo certo, da maneira correta, precificaram do jeito certo e tem muito resultado. E aí, isso me incomoda, essa é a palavra verdadeira, de ver mecânicos tão capacitados, tão bons tecnicamente, patinando porque não se dão o trabalho de sentar e estudar sobre gestão, tá? E a gente tem uma percepção no mercado, que eu divido com o meu outro sócio, com o Rodrigo, de que existem bons mecânicos sendo maus donos de oficina e por isso colhendo menos resultado se eles fossem o melhor mecânico de um bom dono de oficina. Caramba, velho. Percebe? Complicado, né, cara? É triste ver isso, na verdade. Né? É triste porque você acaba balizando o setor por baixo. E aí a gente chama a atenção deles e fala, irmão, você é um mecânico, você quer fazer carreira, você quer ser um chefe de oficina em concessionária ou numa grande oficina mecânica, teu plano de carreira vai te trazendo um resultado que você pode chegar a ganhar 10, 12, 15 mil reais como mecânico, tá? Um mecânico de ponta hoje que está mexendo em carro premium e que entende de sistemas de segurança, que entende fazer reparo de transmissão, reparo de motor. Não estamos falando de troca de óleo, pastilha e filtro. Estamos falando de reparos sérios. Ele pode chegar nesse nível de remuneração. Tá? Cara, assim, Luciano, você acha que hoje, qual que é o maior erro que você acha que a galera assim que tá ali na oficina e tal, no teu nicho, né, que é o que você fala que eles cometem? Porque assim, cara, a gente entende que, pô, gestão, eu preciso ter várias habilidades. Finanças, contabilidade, jurídico, gestão de pessoas, aí por aí vai. Se você pudesse olhar e falar assim, cara, hoje o que mais assola o meu nicho é, sei lá, a precificação, que é o que você falou. O que você acha que é o que mais afeta nele? Cara, é mais básico do que isso. É a falta de enxergar a oficina como um negócio, como uma empresa. Tá? O nosso nicho ele é um nicho de 125 mil CNPJs. Tá? Desses, 80 mil são MEI. Caramba, cara. Isso é número do Sebrae, tá? Nossa, então a gente está falando de microempresas onde trabalham na garagem de casa ou num salãozinho que o cara construiu para ele. E veja, eu não estou tirando a legitimidade desse processo. Tá? Eu não estou falando que não é legítimo ou que não é legal o cara começar pequeno. Só que ele fica pequeno. Não evolui. Eu tenho conversas muitas vezes com esses empresários, esses microempresários, MEIs, onde eles falam assim, cara, mas se eu sair do MEI eu vou ter que pagar imposto. Eu falo, mas então você prefere limitar o seu resultado ao teto do MEI, e que a gente sabe que ele não tá, muitas vezes, tá?
Não tá mais dentro do setor do MEI faz tempo. Já abriu um outro MEI no nome da esposa. Tá moendo. Já tá, você tem contabilidade, você sabe do que eu tô falando. A gente tá no Brasil. Sim. Né? A nossa realidade ela é voraz. A carga tributária é alta. Gerenciar um negócio no Brasil é complicado. E, na verdade, essa falta de enxergar a oficina como empresa traz uma falta de profissionalismo ao setor como um todo. Porque se a gente está falando de 80 mil pessoas, 80 mil CNPJs que são micro e pequenos... E desqualifica geral, né? Que nem você falou, desqualifica a galera. Todo mundo. Porque, óbvio, esse cara talvez ele tá recolhendo o imposto dentro da lei lá. Hoje deve dar o quê? R$80 por mês? R$80, cara. Ele acaba sendo uma... E se ele fica nessa condição, e inclusive se ele está acima do teto do MEI, ele já está sendo uma concorrência desleal ao resto do mercado. Exatamente, porque o que acontece? Um cara que tá, vamos partir do pressuposto que tem um Simples Nacional. Cara, no mínimo tá pagando uns 6% ali, faturando 180 mil. No mínimo. Cara, no mínimo. Então, pô, pra um cara que, então, o preço dele já aumenta em 6%, né? Daí ele tem funcionário que tem que registrar, quanto que não encarece folha de pagamento. Enquanto lá no MEI, cara, o cara fica na informalidade. Então, realmente, é aquele negócio de comprar produto do Paraguai. Perfeito. Para vender. Cara, eu sou totalmente contra, porque é desleal com o cara que fez a importação, que trouxe sorte. Não tem como comparar. O cara vai cobrar no iPhone, sei lá, cara, 20% a mais. E assim, jogando limpo aqui na mesa, porque é um podcast sobre negócios, eu quero ter uma oficina mecânica e entenda que essa é a realidade que você vai enfrentar. Boa. Perfeito? É isso aí. Eu concordo com você. Essa é a realidade que você vai enfrentar. Essa é Quando a gente vai dar as consultorias para os clientes, eles falam assim, pô, o imposto é muito alto. Eu falo, irmão, você abriu a oficina, o imposto já estava lá. Não foi um negócio que, olha que surpresa agora, veio a reforma tributária, agora é 50%. Não é isso que está acontecendo. Entendeu? Acontece que você abriu uma empresa e você já sabia das regras, ou minimamente deveria ter se informado delas. E aí, o pessoal confunde muito o pagar imposto com o recolher imposto. Se você prevê ele na tua precificação... Você só recolhe, pô. Você recolhe. Ah, é muito alto. Concordo. Concordo em gênero, é muito alto. Inclusive, chega a ser até Bom... Chega a ser imoral perto do retorno que a gente tem em relação a esse imposto. Não, concordo. Né? E isso não tem a ver com o governo de hoje, 2025, sempre foi muito alto. Está ficando cada vez mais alto. E a gente tem pouco retorno. A máquina pública ela é, né, glutona, super inchada, não tem... Só que ele já existia. Então, se todo mundo seguisse a regra, se tivesse todo mundo pagando, muito provavelmente seria menor essa carga tributária, mais justa, enfim. Né? Então, mas uma coisa você não sabe o que é, cara? Que assim, ó, vamos pensar o seguinte, você falou um negócio bem legal do valor, né? O empresário ele chega e fala para mim, André, como que eu faço para não pagar imposto? E a minha resposta é clássica, cara, não venda. Fecha as portas. Não tem imposto, enfim, né? Agora, vamos pensar comigo, cara, um cara que tá faturando até os 180 mil lá, 6% de imposto. Ele vai lá, custa R$1.000 o serviço dele, ok? Perfeito. Cara, não, beleza, 6%, vamos colocar uns 70 pila aí. Cara, R$1.070. É sério que você não tem condição de fazer o teu cliente pagar R$70 a mais? E se você não tem essa condição, significa que o cliente não vê valor no teu trabalho, ao ponto de pagar esses 6, 7% a mais. E o que é isso, cara? É, por exemplo, não, mas o meu concorrente cobra 800. Mas veja só, o teu concorrente, cara, chega lá, ele tá inteiro engraxado, né? Ele chega com a mão de graxa, ele mete a mão no volante e você coloca um papel, encapa o banco do cara. Então o cara tem uma percepção de valor que, assim, hoje as pessoas... A minha percepção, tá, Luciano? E você pode, cara, interromper se eu estiver errado, né? Não está errado, infelizmente é isso. O que eu vejo, né, cara? Que o período pós-pandêmico, ele trouxe algo, digamos assim, que as pessoas estão dispostas a pagar por conforto, comodidade e segurança. Até quem não tem condição financeira se sujeita, às vezes, cara, eu prefiro não fazer e segurar um pouquinho e fazer mês que vem que eu posso pagar mais e eu tenho garantia que vai acontecer o negócio. Fazer com quem eu quero, fazer com quem eu já tenho segurança, com quem eu admiro. Enfim. Boa, exatamente. O que eu vejo hoje, cara, os empresários, o pequeno e médio empreendedor, ele na carneficina do preço. O que é a carneficina do preço? É justamente isso, cara. É 50 pila a menos, cara, vou. Só que ele esquece de entregar, a realmente passar essa percepção de valor para o cliente, ao ponto que o cliente fala assim, não, cara, eu estou disposto a pagar R$70 a mais e saber que eu vou pegar o meu carro aqui, não vai ter dedo de graxa no capô. Não só os 70, né? A concorrência cobra 800, eu tô disposto a pagar 25% a mais. Mas, então, cara. Mas tem a minha nota fiscal, tem minha garantia, saber que eu tô lidando com alguém sério, né? Então,
Isso é um mal do setor. Eles não enxergam como empresa, entendeu? Eu digo que Eles uma continuam cultura do enxergando, Brasil, cara. inclusive, como... eu trabalhava numa oficina mecânica e tinha um salário só de 4 mil. Então, se eu sair e estiver fazendo 8 mil no MEI, pô, tô ganhando tudo. E o cara, literalmente, ele usa esse dinheiro, tá? Porque a maior parte dessas oficinas, elas fecham em 2, 3 anos. Por quê? Porque o primeiro prejuízo que esse cara passa, ele não tem caixa. Não tem pra caixa montar. para sustentar aquela operação ali. Ele não tem caixa pra sustentar. Cara, mas é um mal E comum, na oficina cara. mecânica, o prejuízo ele é muito corriqueiro, tá? Ele tem que estar na precificação. É normal a gente tomar prejuízo na oficina mecânica. Porque acontece, é uma máquina ali, né, cara? É uma máquina e aí você tem que escolher se você vai jogar fora todo o custo de aquisição do cliente, todo o tempo que você dedicou àquele cliente, o atendimento que você já fez. Se você vai jogar tudo isso fora e olha só, a gente falando em palavras difíceis que, como eu falei, os meus alunos mecânicos de gestão, eu tenho que pegar na mão deles e ensinar desde o básico. Você vai jogar o LTV desse cliente fora. Porque, o cliente veio até a sua oficina com um carro com 50 mil quilômetros e ele tem um boletão, né? Um carnê debaixo do braço de 36 vezes para pagar esse carro, você tem 3 anos para atender ele. Você vai, no mínimo, atender esse cara mais 4 vezes. Percebe? Você vai jogar isso fora porque, olha, eu troquei a pastilha com você e o freio tá fazendo barulho. E aí você, não, é assim mesmo, ou ignorar o cara, ou não dar uma pastilha nova para ele, porque essa é a tratativa que acaba trazendo o cliente no longo prazo sempre até a oficina. Falando, Andrezão, eu troquei tua pastilha, tá? A marca que a gente usa é uma marca que geralmente eu escolho, é uma marca boa, tá? Você tá vendo na tua nota fiscal, tá aí tudo certinho. O que eu vou fazer? Eu não quero te deixar na mão, não quero te deixar a pé, tá? Eu vou pegar outra pastilha no meu estoque, eu vou colocar no seu carro, eu vou pegar essa pastilha que tá no seu carro e vou mandar pro processo de garantia. Perfeito? E aí eu consigo ganhar a confiança do cliente. Eu mostro para ele a qualidade da pastilha que está sendo utilizada, de novo esclareço, de novo esse processo, ganhei ele pro resto da vida. Só que isso vira um prejuízo, obviamente, porque a margem ela é boa quando você olha o todo, mas ela é apertada quando a gente fala de prestação de serviço. Sem sombra de dúvida. Certo? E quando a gente olha uma OS dessa de R$1.000, que vai te deixar 200 de lucro líquido, nós estamos falando de R$300 de mão de obra, R$700 de peça. Esse é a conta. E esses R$700 de peça, eu literalmente estou colocando outra nova para você. E daí? Aí é. Certo? E aí eu tenho que pegar essa peça e eu tenho que ter uma seriedade na minha cadeia de fornecimento que nem sempre é respeitada. André, se eu te contar que muitas das oficinas mecânicas micro do Brasil não tem CNPJ e trabalham com maquininha de cartão da Autopeças. Caramba, cara. Nossa, que submundo! Eita! Tá? Então aí ele pega a peça com a Autopeças o tempo inteiro e vai criando Um caixa lá. um caixinha ali, um fiado, né? Uma notinha. E aí os clientes vêm pagar, quem paga em cartão paga na máquina de cartão de crédito da Autopeças que está na mecânica. E aí eles fazem esse balanço, só que descontando a taxa do mecânico. Sim. Cara, que desafio que vocês têm de conscientizar essa galera, cara, da importância de você existir Perfeito. pro fisco, né? Cara, e hoje, assim, eu sei que os desafios, que nem eu falei, é algo meio generalizado mesmo, né? Se eu pegar vários nichos, cada um tem os seus desafios, suas dificuldades, né? O de vocês é esse, né? E eu entendo perfeitamente que é assim, cultural, cara. Infelizmente, é cultural, assim, cara, você tem que pagar menos imposto, você tem que sonegar e tal, essa é a pegada. Então, assim, cara, é meio que embutido. Faz a nota só pra quem quer. É isso, só que na real é o seguinte, cara, eu quero expandir minha oficina, certo? Cara, a melhor coisa que tem é você crescer o teu negócio com capital de terceiro. Ou seja, cara, um empréstimo do banco. Então, eu pego um empréstimo lá, vou pagar 20% ao ano, mas eu cresci 50%, cara, quem que é o bobo aí? Eu que emprestei? Ou quem me emprestou? Um exemplo, né? Cara, uma situação bem hipotética, mas é interessante, cara, você realmente às vezes se alavanca para o crescimento, aquela dívida de consumo e tal, enfim, né? Então, cara, é interessante. Como que você existe para o fisco? Cara, tendo um CNPJ, emitindo nota, tendo a segurança, enfim. Então, cara, quer ser grande, mas comece a pensar como grande. E é aquilo, né? Foi o que eu falei desde o início, ele começa a se limitar. Se limita. Ele não quer crescer porque tem medo. Ele tem medo de crescer, ele tem medo de contratar por causa dos custos do país, porque ele vai ensinar para alguém, esse alguém vai sair e vai abrir a própria oficina, e aí eles trazem essa dor para nós, e aí eu devolvo a pergunta e falo, escuta, você nasceu mecânico? Não, como é que você começou? Eu comecei na oficina de fulano. Então esse é o natural do mercado. Você aprendendo o negócio de alguém, depois abrir o seu. Sim. E aí você tá com medo de fazer isso pelos outros?
fizeram isso com você um dia. Por que você não faz isso por alguém? Cara, que massa. Entendeu? Então a gente tenta trazer toda essa conscientização. E lógico, né, que o vendedor de curso nesse país já virou odiado, né, por quase todo mundo. Tem os caras que falam assim, ó lá, não deu certo com a oficina, então por isso tô tentando vender curso agora. Cara. Você tem oficina, pô. Pô, a oficina tua, cara, é maravilhosa, né? Cara, estamos com oficina aqui em Curitiba, que é especializada no grupo Volkswagen. Então a gente tem de Volkswagen, Audi, Porsche, e já começou a acontecer de aparecer os Lamborghinis agora. Porque ela também pertence ao próprio grupo Volkswagen, né? Então, Ah, é, cara? É junto esse negócio? Sim, grupo Volkswagen, hoje a gente fala de Volks, Audi, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Bentley, Scania, MAN, Ducati, entre outros. Ô, louco, cara. Então, Esse é o grupo Volkswagen, o maior grupo automobilístico do mundo. Mas enfim, então aqui em Curitiba a gente atende o grupo Volkswagen, a oficina especializada. Eu atendo um ou outro Mercedes, BMW, por quê? Porque é o segundo carro do meu cliente. E aí eu atendo ele na revisão também. Exatamente por isso eu acabei me aproximando muito de um dos meus primeiros alunos, que ele tem oficina no litoral catarinense. O que a gente fez? Se aproximou tanto que nós se tornamos sócios. Nós compramos metade da oficina lá. Então a oficina em Porto Belo é nossa também. Lá é multimarcas. Ele é um mestre em Land Rover e na parte de programação e eletrônica. Então estou com oficina aqui, estou com oficina em Santa Catarina. Eu tenho um estúdio de detalhamento, que é anexo à oficina. Então a gente trabalha com estética, pintura, funilaria, fazemos martelinho de ouro, fazemos PPF, fazemos proteção cerâmica, polimentos, higienização interna. Então toda a parte de deixar o carro tanto belo quanto saudável, que eu falo. Porque quando a gente fala de higienização interna, irmão, nós estamos falando de saudabilidade do uso do carro, tá? A gente já pegou carros que, assim, mofo, insetos, então, esse tipo de coisa. Às vezes você compra um carro usado e você não sabe como é que o ex-dono estava usando o carro. Sim. Tá? E é legal, a gente faz a higienização interna completa do carro, ozônio, desmonta o carro inteiro, tira o carpê, seca o que tem de mofo, o que tem de entrada de água, esse tipo de coisa bem legal. É um trabalho bem bacana mesmo. Então não é só deixar o carro belo, é deixar o carro também saudável. Tá? A gente faz aqui na estética. Abrimos, obviamente, a escola, né? A escola para mecânicos, então a gente está cercando o setor automotivo. Ecossistema, ele montou no ecossistema. E agora no ecossistema, eu tenho uma autopeças também, tá? Como nós temos os alunos, eu vendo peças para os alunos, porque é mais fácil para mim manter as peças em estoque, porque eu sou especialista. Tu já sabe também o que Já estamos importando direto da Alemanha e tudo mais. E agora nós estamos abrindo um desmonte. Caramba! Pensando também no ciclo ecológico do veículo, porque isso está muito forte. O brasileiro está começando a entender que existem desmontes e desmanches, são duas coisas distintas, né? O mercado de ferro velho, né, ele é sempre visto como ferro velho, o desmanche, o carro roubado, e infelizmente isso é uma realidade no país, mas existe uma lei dos desmontes de 2015, 18? Eu acho que é 18, cara, se eu não tô enganado. 18 ou um pouco antes, 17. 18. Eu acho que é 2015. Mas que ela balizou foi muito. Isso, ela balizou muito. Ela ergueu a régua assim para você ser um dono de desmonte. Cara, hoje, cara, para você abrir um desmonte, cara, no Paraná é sinistro. Nós estamos abrindo em Joinville exatamente porque no Paraná, o Detran Paraná tem ele coloca muitos entraves, a burocracia é muito grande. É muito grande. Mas mesmo assim, em Joinville, nós estamos com o CNPJ já há cerca de 90 dias rodando, alvará expedido pela prefeitura, e não temos ainda a licença do Detran para comprar sucata. Caramba. E eu não vou colocar nenhuma sucata lá dentro, comprada, né? A gente pode comprar um carro rodando e desmontar. Sim. Não sei se é permitido, mas comprar sucatas de um leilão legalizado pelo Detran só após a visita lá também precisa uma licença, né? Licença. Essa licença que está faltando. E a gente está fazendo as coisas do jeito certo para mostrar que assim dá para montar um desmonte do zero, ser sério, ter nota fiscal, ter tudo do jeito correto. A gente está fazendo isso desde o zero. Estamos montando lá em Joinville. Então eu estou fechando o ecossistema em todas as áreas aí no automotivo, cara. E tudo começou através da minha oficina que é aqui em Curitiba. Caramba, então você vê, cara, que é possível. É possível. É possível fazer. É possível ser sério. Você tem a tua prova social, que é você mesmo, cara, no movimento, fazendo isso acontecer. E eu acredito, Samson, que se não desse, cara, pra fazer, a gente não teria cases aí, cara, que realmente fizeram a máquina acontecer. Isso é inspiração pra nós. Então eu sempre falo pra galera, cara, eu como contador, eu não posso orientar meu cliente a não emitir nota, cara.
Entende? Eu tenho que ensinar o cara. Essa é uma percepção que é um desafio nosso, uma dor nossa. Né? O cara quer que eu ensine ele a sonegar. Eu tenho que ensinar ele a precificar. É diferente. Porque se ele precifica, que nem você falou, eu recolho o imposto só, que quem paga é o meu consumidor final. Ah, mas a carga tributária está alta. Cara, mas eu só sou um intermediador. Entendeu? E agora que a reforma tributária fez justamente isso, cara. Quem que vai desaparecer? Quem não reprecificar. Só isso. Vai meio que todo mundo trabalhar como lucro real agora com o IVA, né? Tipo, vai acontecer mais ou menos isso. Vai ter isso. o crédito do ICMS na entrada, o pagamento do DIFAL na saída, vamos dizer assim, né? Cara, o recolhimento direto lá na fonte. Então, o split pay lá, né, de pagamento lá, o pagamento vai ficar retido lá. Enfim, cara, a princípio é isso. Mas o que muda na real hoje? A real é que hoje eu recolho imposto, depois eu tenho lá para pagar o próximo mês. Se eu reprecificar e fizer corretamente, tá resolvido o BO. Agora, aonde que o cara pega? Aonde que os caras dão com medo? Justamente quem é informal, porque daí o pagamento dele vai transitar lá nesse meio de pagamento e vai reter imposto. Opa, mas daí como que eu vou fazer com 10% a menos, 15% a menos no meu faturamento? Perfeito. Entende? Tem que reprecificar. Se percebe que assim, ó, eu estava cerca de um mês atrás numa reunião de influencers da mecânica. E o IVA e a reforma tributária foi discussão. Tema. Foi tema. E está sendo tema entre os empresários, de maneira geral. Né? Não tem como não ser. Ano que vem, acho que entra só com 0,9, só para... Só para educativo, né? só para todo mundo ver como vai funcionar, Isso, né? E aí, a isso partir de 2027 para frente, da tira 29... o PIS/COFINS, tira as contribuições e daí entra... Perfeito. E aí vem esse tema assim, ó. Não, porque agora com o IVA vai fechar todo mundo. Opa. Todo mundo não. A minha empresa vai continuar aberta. Uhum. Vocês só precisam se adaptar. É isso aí. O cliente vai continuar... O cliente continua lá. A dor do cliente continua existindo. O carro continua quebrando. Continua quebrando, cara. Nós vamos continuar consertando. Ah, mas é que a receita vai inviabilizar. Não vai inviabilizar. Nós vamos precificar e o cliente vai pagar. Não tem o que fazer. Ponto. É isso aí. Ah, não, mas é porque se eu ficar muito caro... Não, se você ficar muito caro... Se você tá barato que você não tá recolhendo imposto, você já tá fazendo o sistema ficar caro. Uhum. Você sabe que antigamente, cara, eu sempre falo pra galera, né, cara? Teve um tempo das vacas gordas, que bastava você ter um bom produto ou um bom serviço, você ia ganhar dinheiro. Tava tudo certo. Só que hoje, cara, se você não entender do game, da gestão, realmente dos negócios, cara, você vai desaparecer, isso é fato. Em algum momento da tua jornada você vai desaparecer. Se você não souber entender da legislação ali, cara, pô, tô pagando mais imposto e talvez o teu concorrente, o cara, ele tá praticando, tem a mesma prática que você, emite nota de tudo, só que ele, pô, tem um bom contador, tem um bom advogado no apoio jurídico, o cara entende as nuances, por exemplo, o que eu vejo muito. Por exemplo, mecânico, ele está emitindo nota 100% do serviço, certo? Perfeito. Cara, só que se eu emito a nota de serviço e peça, cara, minha carga tributária reduz e muito. Pra você ter uma ideia, ó, o serviço é 6% e no Paraná ó, a peça vai custar ali, cara, em torno de 2% que tem regime de monofásico, que não vai pagar alguns impostos na saída, já foi recolhido. Você entende a diferença disso? Perfeito. A possibilidade que o cara tem, só que acontece? O cara quer pagar R$100 no contador, entendeu? O contador, cara, não tá nem aí pro cara. Ele só quer, vai lá, emite a nota, o cara tá emitindo, não tá nem aí. É o contador que emite o DA só. Cara, é um apurador de guia. Então assim, cara, olha a quantidade de grana que o cara deixa na mesa. Entende? Ou exemplo, o cara tá pagando imposto que já foi recolhido lá na fábrica, que as peças têm monofásico, ou seja, já foi recolhido lá na indústria. Sim, tudo esse Então, tema. na venda, eu não tenho esse imposto. Então, o cara deixa, ele perde o spreadzinho dele ali, pô, poderia estar, onde que tá? 5%? Pô, 5% é a tua taxa de antecipação da tua maquininha. Você tá antecipando máquina. Que eles não conhecem. Entendeu? Os meus alunos de gestão não conhecem quanto eles pagam de antecipação de máquina. Eles não conhecem quanto eles pagam nem a taxa da transação. A transacional, a taxa normal ali. Sim. Tá? E aí tem horas que a gente mostra pra eles. Enfim, é uma grande dor, cara. E percebe, Geral. é geral. É geral. É isso Cara, que eu ia falar. não, Percebe quando cara, você traz isso aí, a gente geral. não tá falando do mecânico, Não, estamos falando do é empresário geral, brasileiro. geral, porque é isso que tá, cara, que eu não falei. O cara, ele se vislumbra, né, pelo empreendedorismo. Só que, cara, existe um espaço ali, cara, entre o empreender e o empresário. Perfeito. E esse espaço se chama a ciência do empreendedorismo. O que é isso? É algo que tem que ser estudado. O médico, já falei várias vezes, estuda tanto, cara, para ir para estudar. Por que eu acho que eu posso lá simplesmente abrir uma empresa sem estudar? Falei com o Thiago agora, cara, a gente tava falando, falei, cara, tinha que ter uma faculdade pro cara empreender. Sim, tinha que ter uma faculdade para empreender. Administração de empresas, mas aí parece que o pessoal não levou a sério o que era uma faculdade de administração, cara. E é uma faculdade tão legal. Cara, é maravilhoso. É isso. Isso. Não é? Thiago?
É isso, cara. Cara, eu gostaria de ter o tempo necessário para cursar administração. Meu pai é administrador. Aham. Meu pai é administrador e foi um cara que, assim, saiu de uma cidade de 8 mil habitantes no interior, de uma família com restrições financeiras, vou chamar assim, meu avô era policial militar, era carcereiro, minha avó era do lar, 5 filhos, enfim, história do brasileiro médio, Sim. tá? História do brasileiro médio. Meu pai sai de Martinópolis, vem para São Paulo para ser diarista, para trabalhar de empregada doméstica, e ele não tem nenhum pudor, né, nenhuma vergonha de contar sobre isso, para pagar os estudos. Ele se forma em administração e vence na vida. Então, assim, meu pai é o caipira do interior, que fez escola agrícola, colégio agrícola, porque era o que o Estado dava na região dele, colheu algodão, colheu amendoim, decidiu vir para São Paulo, fez faculdade de administração e venceu na vida. Virou gerente PJ de banco, fez carreira em banco. E aí você vê um cara desse vencendo na vida com o quê? Com o conhecimento que uma faculdade de administração trouxe para ele. Percebe? É isso. A consciência. E aí as pessoas olham, fez administração. Tem muita gente que desvaloriza a formação de administração. Fala, cara, um administrador, você quer contratar um gerente? Veja se o cara tem administração no currículo. É isso. E veja se ele de fato estudou sobre aquilo. Ou se ele só passou pela faculdade, né? Porque... Não, que a galera fala, cara, assim que o curso de administração é um curso genérico. E de fato tem que ser. Acho que é. Porque, cara, o administrador, ele não precisa fazer um balanço patrimonial. Não, esse é o contador. Isso. Ele só tem que saber, cara, o que é um balanço patrimonial. Então, de fato, é um curso genérico. E o administrador, ele tem que ser um cara genérico. Ele tem que saber de tudo, um pouco. Ele não precisa saber fazer um balanço, ele não precisa saber fazer um contrato jurídico, né? Mas ele tem que ter uma noção. Cara, beleza, deu pau aqui. Cara, quem que resolve esse negócio? Esse é o administrador. Então, só que, infelizmente, cara, a gente não tem essa cultura. Eu acho que só porque eu tenho um bom trabalho, um bom produto, um bom serviço, eu vou prosperar. Talvez, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu não tinha isso daqui na mão, talvez você conseguisse e fosse fácil. Porque quando eu inventava algo aqui, Luciano, pro cara saber lá em São Paulo, cara, ó, demorava muito tempo. Até lá, cara, já enfiei o dinheiro no bolso e estamos felizão da vida. Agora, hoje não, cara. Hoje você pode ter o produto, você pode ter patente, a pessoa com inteligência, ela vai olhar para o teu produto, vai olhar para aquilo que ele soluciona, vai ver tua patente e vai encontrar outra maneira de resolver o mesmo problema. E ela descobre outro caminho. E do mesmo jeito que você tem uma possibilidade de vendas exponenciais por conta da velocidade da comunicação, você tem essa possibilidade de criar vários concorrentes exponencialmente por conta da velocidade da comunicação. É isso aí. Perfeito. Não, até o próprio, cara, bem se os teus alunos, né? Pô, pro cara acessar você, se não tivesse internet, o cara tem que ter um mínimo de recurso, certo? Hoje, cara, os caras ali, pelo preço que você falou do curso, cara, não precisa. O cara tem um computador, uma tela ali, 100 e pouco por mês, o cara consegue acessar através do próprio celular. Do próprio celular, entendeu? Então, realmente, cara, a velocidade das informações hoje, se você não entender do jogo, entender do game, dos negócios, do business, cara, você possivelmente vai desaparecer. E não é reforma, e não é governo, não é isso, cara. É o jogo dos negócios, cara. E eu acho que quando a gente fala em negócios como o seu, como o meu, onde a gente presta serviço, eu acho que você vai concordar comigo que a grande diferenciação nossa está no relacionamento com os clientes. Sim. Esses dias eu falei, cara, numa mesa de empresários, e os caras que quase me escorraçaram. Eu falei assim, cara, um bom atendimento supera um bom produto. Eles falaram assim, cara, não, porque onde já se viu, o cara acha que tem que ter um bom produto. Eu falei assim, não, tem que ter um bom produto. Mas assim, se for para eu escolher entre um bom produto e um atendimento, eu vou pro atendimento, eu vou pro relacionamento. Porque daí, cara, eu tenho chance de manter o cliente na base e corrigir a rota. Entende? O produto mediano com o atendimento correto, e quando a gente fala de atender, a gente tem que olhar para o significado dessa palavra. É entender o cliente para atender a necessidade dele. Se o meu produto mediano atende a necessidade do meu cliente e ele enxerga valor nisso, esse cliente é meu pro resto da vida. É isso aí. Entendeu? Mas hoje, Luciano, eu vejo, cara, que os caras, poucas pessoas são dispostas a fazer o básico. É o arroz com feijão, cara. Entendeu? Pra mim parece óbvio que eu colocar meu carro numa oficina mecânica e ele não venha com marca de graxa do dedo do cara. Perfeito. Não parece básico isso? Cara, daí eu vou lá, pego meu carro branco, com a marca, a impressão digital do cara lá. Cara, isso não é... Me desculpa, cara. Me desculpa, mas isso não é básico.
Quer dizer, isso é básico, esse cuidado com o patrimônio de outro que tá ali, do outra pessoa que tá ali. Infelizmente, que eu vejo, isso eu tô falando da oficina porque a gente tá no jogo aqui. Mas, cara, a maioria dos negócios hoje, as pessoas não querem fazer o básico, querem um resultado extraordinário. Cara, começa pelo básico, irmão. Então, começa fazendo assim aquilo minimamente que você se propôs a fazer. Começa atendendo o teu cliente no WhatsApp, pelo amor de Deus. Cara, O que eu conheço de empresário que o cara fala, não vi tua mensagem. Mas por que você não viu minha mensagem? Não, é que chega muita mensagem. Tá, eu entendi. Então terceiriza, coloca o atendimento na empresa, contrata alguém. Mas, cara, as coisas importantes têm que chegar até você. As pessoas estão tentando falar com você e aí você olha o WhatsApp do cara, parece que ele tem orgulho de mostrar que tem 1000 mensagens não lidas. Não, porque eu sou grande. Não, você não é grande, cara. Você tá ignorando um montão de dinheiro, deixando na mesa, tá escorrendo pelo ralo. Entendeu? E tem pessoas que estão querendo falar com você, que tem boas oportunidades. E sim, parte do trabalho é esse. é isso. Entendeu? Isso é gestão, isso é entender o negócio. Infelizmente. Ou felizmente, né? Ou felizmente. E aí fica... o Rodrigo Sadoc, que é meu sócio, ele fala sobre marketing, né? A página dele é o Marketing Cheio de Graxa. É muito legal o nome. Ele tem uma frase que ele repete bastante. Ele fala assim, irmão, esquece isso aí, não existe concorrência. No mercado onde os caras não estão sendo profissionais, não estão atendendo o cliente, que é o feijão com arroz. Feijão com arroz, cara. Entendeu? Não tem diferenciação. Nesse mercado não existe concorrência. Basta você fazer aquilo que se propõe A fazer. que você vai ser diferente. É isso aí. E sabe uma coisa que eu vejo também, cara, muito erro e falha, assim, principalmente nós da prestação de serviço, qual que é o nosso maior ativo, cara? É a mão de obra. É pessoas. Se o cara não entende isso, até teve um caso muito curioso agora, recentemente, cara. A gente tá num processo de um desligamento, né? Um processo de desligamento mesmo. E, cara, eu sou muito grato pela vida dessa pessoa que está saindo, porque esse cara, ele entendeu o tempo que ele ficou aqui, o que é sair pela porta da frente de uma empresa, né? E nisso ele fazendo os processos seletivos, e aconteceu uma coisa muito, muito engraçada, né? Porque ele recebeu uma proposta, e daí a proposta veio, analisou, estava fazendo outras entrevistas, ele está com a gente, e a gente acordou, ele está procurando outro trabalho, porque o ciclo dele se encerrou aqui. E tá tudo bem, Perfeito. tá tudo certo, o cara tá saindo, tá entregando. Cara, não baixou a performance em nada, continua entregando, Ou seja, uma pessoa íntegra. íntegra, um Porque cara de caráter. você está recebendo salário para executar uma função. Cara, E aí você continua entregando enquanto você estiver recebendo salário. cara, é um cara assim que, de verdade, assim, cara, quando ele sair, cara, um pedaço do meu coração vai junto com o cara. Porque é um cara que entendeu o jogo aqui. E o ciclo dele só encerrou aqui e tá tudo certo. Perfeito. Né? E ele fez o processo e tal, recebeu a proposta e falou assim, cara, não dá pra mim. Mas, quem sabe em um outro momento, cara, e a resposta do empregador que tava fazendo a entrevista foi assim, viu, você tá fechando a porta aqui, que nunca mais você vem. Se você não aceitar essa proposta, nunca mais você precisa me chamar. Cara, olhei aquilo, falei assim, cara, esse cara não entendeu o jogo também. Porque entender de pessoas faz parte do game do business. Então, cara, como que o cara dá uma dessa, cara? Olha só, o cara só não aceitou a proposta e tá tudo bem, Sim. né? E hoje o que eu vejo, assim, cara, como a prestação de serviço nossa hoje, a minha, a tua, os caras da oficina, é a mão de obra. Se o cara não tem essa habilidade para lidar com pessoas, cara, vai ficar só ele. A única possibilidade é ficar só ele lá. Ele ficar sozinho. Só que assim, eu sei que tem algo cultural também com relação assim, cara, quanto mais você vai descendo pro operacional, mais supostamente difícil é você, ter um padrão de atendimento, pedir que o cara responda o WhatsApp, não leve 2 horas para responder o WhatsApp, para secretária e tal, enfim, cara, o que você vê hoje de realidade, cara? Realmente faz sentido isso também? Cara, é um desafio? deixa eu te contar uma coisa. Teve um Rios que a gente fez um podcast lá nosso, que é o podcast do Repare Sua Oficina, e foi feito um corte do podcast e o corte viralizou, porque obviamente o corte ele só tinha uma parte do contexto, né? Onde a gente estava discutindo exatamente sobre esse tema de porta aberta, porta fechada, e eu coloquei minha opinião de que eu tenho uma regra dentro dos meus negócios onde eu não recontrato as pessoas, tá? Qual que é o contexto disso? Inclusive, naquela semana que a gente gravou o podcast, eu estava fazendo um desligamento de uma pessoa que eu apostei muito nela. Uma pessoa que, inclusive, gerou todo um desconforto na contratação dele, porque ele trabalhava para um outro parceiro meu. E eu falei para ele, cara, eu só vou te contratar se você for íntegro, honesto com o meu parceiro e contar para ele antes que você tem a intenção de sair. Eu não vou pegar funcionário de ninguém, tirar funcionário de ninguém. Eu não vou acabar com o meu relacionamento com o teu patrão
só para que você venha trabalhar para mim. Você tá falando que você tem intenção de trabalhar para mim, eu tenho a vaga, tá legal, mas você vai lá e conta isso para ele antes. E quando ele veio, a gente fez, né, contextualizando, a gente fez o onboarding dele, fez o treinamento, e na primeira reunião de feedback, 45 dias, irmão, eu preciso conversar com você, né, vamos fazer um feedback para saber. Ele falou, realmente eu preciso conversar com você, eu não quero ficar. Falei, pô, entendi, mas por quê? Não, eu tô com uma oportunidade de ir para outro lugar. E, cara, quando a gente foi avaliar, eu fui honesto com ele. Eu falei, cara, essa oportunidade lá, você vai virar sócio lá? Eu tô tentando entender, porque assim, aqui você tem um salário acima do mercado, a gente paga convênio médico, a gente paga bônus, a gente paga vale-refeição. Quer dizer, tem todo um pacote de coisas, o ambiente é agradável, é um ambiente que inclusive a gente incentiva muito o crescimento das pessoas com a gente. Então eu tô tentando entender por que você tá me deixando, porque isso é importante para mim entender também. Sim, corrigir a rota, né? E ele, não, cara, é porque lá é mais perto de casa, eu de fato, lá tem mais desafio, aqui você já tá muito pronto, eu quero me desafiar. Eu falei, tudo bem. Só que aí eu falei para ele, eu falei, olha, isso não foi uma novidade naquele momento do tipo assim, uma ameaça. Cara, só quero te lembrar que a gente tem uma regra aqui de não recontratar as pessoas. E por que eu tenho essa regra? Eu tenho essa regra porque, de maneira geral, e o mais legal de ter regra na tua empresa é que, como a gente é o dono, a gente também pode criar a própria exceção. Eu criaria exceção para algumas pessoas, para voltar a estar comigo. Mas eu tenho 2 recontratações que aconteceram ao longo do tempo comigo, e as 2 deram muito errado. E deram errado, André, pelo mesmo motivo original que essas pessoas foram desligadas. Primeira saiu. Então não é que eu não acredito na mudança da pessoa, mas que tem certas coisas que parece que é uma premonição, entendeu? Pô, a pessoa saiu a primeira vez porque deixou de ser leal. E a segunda vez? Também. A pessoa saiu a primeira vez porque ela teve um desconforto, né, de estabilidade, onde eu tentei fazer de tudo para poder trazer um ambiente bacana, um momento, dar um apoio, tentar afastar. Não. Ele me abandonou. E aí a segunda vez que ele saiu? Também. Mesma coisa. É isso. E aí você começa a pensar assim, fala, poxa, será mesmo que... E é bacana, né? Você é um carrasco. Não, cara, é minha empresa, eu tenho que criar algumas regras. Porque, de fato, eu não tenho problema de turnover na empresa. E uma das coisas que eu não tenho problema de turnover é que eu tenho uma estrutura e uma forma de remuneração muito diferenciada. As pessoas não querem sair porque elas são bem remuneradas comigo, porque elas têm um bom ambiente de trabalho, porque elas crescem, porque têm plano de carreira. E no nosso setor isso tudo é diferencial. Porque elas têm convênio médico. Isso é um diferencial no meu setor. Entendeu? Só que, exatamente por eu não ter problema de turnover, eu não quero investir pra caramba no cara e ele sair pra ver se dá certo lá fora e voltar. E isso não significa que eu não vou apoiar ele na saída. De dentro da minha oficina já nasceram 4 outras. Que legal, cara. Que inclusive uma delas fui eu que chutei o cara. Assim, irmão, chegou tua hora. Tá na hora de você sair. Não sei o que. Eu falei, não, cara, você tá com medo. Só que assim, você vai com medo mesmo. Agora a gente não costuma incentivar o pessoal de fazer com medo mesmo, porque você tá com medo, alguma coisa tá errada. Sim, mas esse não tinha que fazer. Nesse caso não era isso. Era assim, irmão, você já fez tudo que tinha pra fazer comigo. Você já aprendeu tudo que era pra aprender comigo. Você já tá pronto. Vai montar a sua, irmão. Lá fora você vai ganhar o dobro. Bora fazer. Contrata gente, acelera, coloca o negócio pra acontecer. Bora. Entendeu? Vai, já tá com penazinha, tá pronta, voa, mano. Mas a gente tem essa regra. A gente tem essa regra exatamente por quê? Porque no meu setor é muito normal o pessoal ficar ciscando de lugar em lugar, entendeu? Porque lá tá pagando R$200 a mais, ou porque, eu tenho muita gente que vem trabalhar pra mim porque eu não trabalho de sábado. Cara, isso é um grande diferencial no meu setor. Eu já me trabalho até 1h. Então... Ou mais, né? Porque sempre chega o carro das 11 da manhã que vai ficar até as 3 da tarde no elevador, irmão. E esse cara, ele tem família, ele tem esposa que queria ir em casa, ele tem filho que queria jogar bola com ele. Então assim, eu não trabalho de sábado. É ruim pros negócios, tá? Mas é uma opção que eu faço pelo meu time. Sim. Eu podia trabalhar de sábado. Dá pra ajustar a escala, dá pra ajustar tudo. Sim. Coloco mais um no time. Com mais um no time trabalhando de sábado, meu faturamento seria pelo menos uns 20% maior. Eu opto por isso pra quê? Tranquilidade, modo de trabalho, operação. Eu quero estar tranquilo de sábado em casa. Eu abri mão desses 20% e meu time ganha junto comigo por isso em qualidade de vida. Percebe?
Então tem gente que vem trabalhar comigo por causa disso. Só que aí o cara chega ali e percebe que comigo ele tem tanto um ambiente pronto para ele crescer, quanto um ambiente pronto para expulsar ele se ele não quiser crescer. Cultura forte, né, cara? Entendeu? A cultura ela atrai, mas ela repele, né? Ela repele. Uhum. Ela repele. E toda vez que eu vou falar, cara, que a gente vai viver esse processo, né, que é o dia a dia nossa, a implantação da cultura, assim, cara, o caminho que você está seguindo é um caminho que não tem volta. Porque talvez pessoas importantes vão sair justamente porque elas não conectam com a tua verdade. E tá tudo bem. Não tem nada certo. Então toda vez que você vai fazer um processo de implantação de cultura, saiba que ela vai atrair talentos, mas vai expelir também pessoas que caminham contigo nessa jornada e não tem nada de errado nesse processo. Perfeito. Tá tudo certo. Acontece o seguinte, né, cara, que eu sempre falo pra galera, e às vezes sou até criticado por isso, que eu não tenho o poder sobre o mundo externo, né? Não que eu seja, cara, um ditador, da mesma forma que você falou, né? Só que eu tenho uma verdade, cara. E a verdade é que eu acredito, dentro da onde Deus confiou a mim liderar, cara, vai ter que ser desse jeito. Não tem o que fazer, cara. Isso é liderar. E eu acredito que o bom líder, Luciano, é aquele cara que leva o cara, que consegue levar o cara do ponto A ao ponto B. É justamente esse o nosso papel. Porque às vezes não, quase sempre sozinho não vai conseguir. Então a gente está nessa posição de líder porque a gente tem um propósito, a gente tem uma verdade. É causar a vibração ou desconforto e esse cara vai se movimentar e ele vai pro ponto B. E pode ser que daí do ponto B, cara, ele precisa ir pro C e você vai ajudar, ou ele precisa ir para fora, mas ele se sentiu desconfortável A naquele gente também tem ambiente. que ser modesto o suficiente para entender que às vezes o ponto C não é com a gente. Isso. E tá tudo certo. A gente não Por consegue isso- fazer por aquele isso cara que- ser maior que nós. Cara, é por isso que eu não gosto do termo reter talento. Entende? Cara, a gente não é uma prisão, não é? Cara, a gente tem que preparar Exatamente. o cara. Eu acho que assim, o empresário, quando o cara está sendo na cadeira de empresário, ele tem que estar disposto ao seguinte, cara, ele tem um dever social. O dever social é melhorar as pessoas. Elas têm que sair do teu negócio melhor do que elas entraram. E se isso envolve você treinar e prepará-la para o mercado, ok. Esse é o teu papel. Perfeito. Se não, cara, também, se você não está disposto a isso, cara, vai trabalhar para alguém, velho. Porque essa é a realidade. E eu não só concordo com você, como eu quero adicionar, não é só um dever, é um propósito. É isso. É um propósito social, porque numa sociedade como a nossa, onde o ensino, onde o conhecimento, ele é tão escasso, que as pessoas não recebem isso em casa. Irmão, chega final de ano, a gente faz a nossa festa lá de confraternização, os funcionários acham um pé no saco, tá? Mas eles já sabem que vai acontecer. Eu vou chamar um consultor financeiro, eu vou chamar alguém para falar sobre controle de orçamento familiar, eu vou chamar alguém para falar sobre investimento, mesmo que seja só um consórcio. Mas eu quero que esse cara chegue no final do ano e comece a pensar o que ele vai fazer diferente no ano que vem, porque não adianta só eu dar salário para esses caras. Se eu não der base para eles usarem esse dinheiro do jeito certo, eles vão gastar tudo com alguma coisa eles vão gastar. Esse é o papel do líder, cara. Tá. Esse é o teu papel como líder mesmo. Então, a gente tem esse dever de gerar essa mudança nas pessoas que estão com a gente. Que é aquilo que eu te falei, os pequenos microempresários têm medo de contratar por causa de custo, porque se treinar o cara vai sair. E se o cara ficar? Isso é o pior ainda, né? Que daí você tem um cara desqualificado trabalhando no teu esse time. é o pior ainda. Esse é o B.O. Cara, sabe que a gente tem um projeto aqui que é bem legal, né? As 12 áreas da vida, né? Todo final do ano a gente projeta as 12 áreas da vida para o próximo ano. E junto com o time. Então a gente faz, troca ideia. Cara, o que eu vou fazer da minha vida ano que vem? Então a gente projeta e no meio do ano tem um acompanhamento. Inclusive a gente agora esse ano vai vir com um projeto diferente para acompanhar um pouco melhor essas 12 áreas na vida. Porque, cara, o cara tem que sonhar, o cara tem que projetar, o cara tem que se movimentar. Esse é o nosso papel, fomentar isso, cara. Até falando sobre sonhos, se me chamou a atenção, eu quero contar uma história. Eu contratei um gaúcho lá na oficina, o Renato, e ele é um cara que, assim, ele é apaixonado por Porsche. Apaixonado por Porsche, mas assim, chega a ser fanático. Estamos conversando, fazendo os feedbacks mensais e tal. A minha esposa, que cuida do RH, ela sempre passa por isso com eles, e depois eu faço também um a um na parte técnica, né, e tudo mais. E aí minha esposa começou a perguntar para eles qual que era o sonho realizável desses caras. Né? Qual que é o seu sonho? É a casa, é formar meu filho. Bacana. Mas qual que é o teu sonho realizável que eu consigo, né, te ajudar a te impulsionar para que isso aconteça? Né? E aí o Renato trouxe assim para nós, meu sonho era andar de Porsche. Caraca. Eu queria andar de Porsche. Tá bom, entendi. Minha esposa traz isso para mim, eu trabalhei na Porsche Cup. Eu liguei pro pessoal lá da Porsche Cup e falei assim, viu, vai ter etapa em Interlagos, né, final de semana tal, vai. Você não arruma pra mim uns ingressos pra levar o meu funcionário, assim, assado e tal? Cara, resumo da ópera, pegamos os caras daqui, levamos pra São Paulo, levamos em Interlagos, botamos ele dentro de um Porsche,
Esse cara deu uma volta em Interlagos. Tá? Cara, que massa, cara. Dentro de um 99, um GT3, um GT3 Cup. Não era só qualquer Porsche, era um GT3 Cup, era um carro de corrida. Cara, o vídeo dele, irmão, depois eu vou te encaminhar o Rios, é de arrepiar, a vibração. Ele parecia uma criança, cara, gritando dentro do carro, tipo, erro! Aí a gente volta pra empresa e a galera fica toda entusiasmada porque o cara realizou o sonho dele, entendeu? Que massa, né, cara? E aí isso acaba motivando e assim, tá, qual que é o sonho qual que é o próximo sonho que eu vou realizar de alguém aqui? Vamos lá. Aí os caras pararam de falar casa e começaram a falar sonhos que eu podia impulsionar eles a acontecer, entendeu? E isso é muito massa. Isso. Quando eu digo o líder leva o cara, tem que levar o cara do ponto A ao ponto B, é justamente isso. Talvez sozinho ele não acessaria a Porsche Cup e dar uma volta no Interlagos e num Porsche. Mas o teu papel como líder é proporcionar isso pro cara. Não é só desafios, mas é conquistas, é vitórias, cara. Essa é a nossa cadeira da liderança. Perfeito. O empresário tem que entender quando ele tá sentando ali, cara, ele tá carregando uma bagagem, não é só da prosperidade, não é só da abundância. Não é só venha a nós. Cara, ele tem que abençoar, ele tem que servir essas pessoas que estão com ele, cara. Esse é o propósito do cara. Amém. É isso mesmo. Meu irmão, cara, sensacional o nosso papo aí. Cara, eu tenho certeza que essa conversa foi de encontro ao coração da galera aí. Papo de alto nível. Meu irmão, gratidão pelo teu tempo. Eu sei que tá aí em época de lançamento, então, cara, aquela loucura, aquele movimento. Mas eu agradeço aceitar o nosso convite, tá aqui, cara, colaborando com o mundo dos negócios, né? Colaborando com o empreendedorismo, que eu acho, cara, é maravilhoso. E eu tenho certeza que hoje, cara, a gente abençoa vidas aí. Então, gratidão pela tua vida. Sempre muito bem-vindo aqui na nossa casa. E fala pra nós aí, cara, como a gente encontra você nas redes sociais, ao vento, manda bala aí. Vamos lá. No Instagram é o @alvento. É onde a gente conversa com o nosso público que compra curso, mas é um arroba que comunica com todos os outros. No YouTube vocês vão achar o canal da Alvento também, que é onde a gente fala ali sobre os serviços, os carros que estão passando pela oficina, faz um pouco de review de automotivo também, é bem legal, tá? E para falar sobre gestão, vendas e marketing, para falar sobre mídias, é no @repare sua oficina. Tá? Boa. Isso aí, meu mano. Tamo junto, então. Gratidão mais uma vez. Amém. Obrigado, irmão. Sempre bem-vindo aqui na nossa casa. Obrigado, agradeço. Claro. Valeu, rapaziada. Muito obrigado, Pedro, Thiagão, pelo nosso movimento aí. Nossos patrocinadores oficiais, a Move Negócios, que é uma empresa de solução e gestão contábil e financeira para pequenas e médias empresas, inclusive para mecânicos que estão nos ouvindo aí. Inovadora, eficiente e proativa, usa tecnologia de ponta para simplificar e trazer mais praticidade ao dia a dia do empresário. Move Negócios, mais que uma contabilidade, é uma ferramenta de gestão para o seu negócio e potencial pleno. É uma escola de resultados dedicada a potencializar a maior matéria-prima que existe, a vida humana. Você veio ao mundo para ser dono de si mesmo, da sua empresa, da sua carreira e da sua vida. Potencial pleno, muito mais que negócio, uma verdadeira escola de resultados. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você curtiu essa conversa, esse bate-papo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também se conhece um empresário que precisa escutar isso aí, já encaminha para ele lá e tamo junto até o próximo episódio. Bora! Yes.